graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Nós temos aqui momentos de palavra para edificar sua fé, seu coração. Então fica aí até o final do vídeo. Deus ele vai falar com você. Amém? Se inscreva no canal. Nós temos orado por todos os inscritos. Ore por nós também. Ore por mim. E vamos então ouvir a palavra. 1 Samuel 17, o verso 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aqui é o contexto, da história aqui de Davi e Golias. Quando Golias ele desafiava o exército de Israel já por mais de 30 dias, e o exército de Israel olhava aquele gigante e olhava a pessoa do gigante, o poderio, o preparo, olhava as qualificações, as habilidades, e havia ali um medo muito grande por conta do exército de Israel com relação ao gigante e ao exército desse gigante que era filisteu. Eles eram muito bem preparados e eles olhavam para ele assim. Sem contar que ele olhava para o povo de Deus e ele dizia palavras de maldição, ele zombava do povo de Deus. Quando Davi chegou e viu essa situação, Davi não fazia parte do exército, Davi não tinha nenhum treinamento, Davi não tinha nenhum conhecimento de estratégia de guerra, nada disso. Mas quando Davi olhou aquela situação, Davi viu ali algo completamente injusto acontecer, completamente fora do normal, fora do comum, porque o exército de Israel era um exército de Deus. Era um exército que guerreava direcionado pelo Senhor. E quando esse exército ia guerrear, eles ganhavam ali os conflitos, aqueles embates, eles ganhavam, porque eles eram direcionados por Deus e por ele fortalecidos. E Davi, quando olhou aquela situação, falou assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem que não teme a Deus para estar afrontando o povo de Deus? E disse para o rei: eu vou enfrentar esse homem. Então aqui, quando Davi ele decide enfrentar, ele era um jovem franzino, não tinha nenhum preparo. Ele enfrentou com as armas que ele tinha, com as ferramentas, porque ele usou o que ele costumava usar, ou era a própria força do braço, como ele já tinha lutado com o urso, com o leão, ou era, no caso ali, naquele momento que foi as pedrinhas, que ele se abaixou no riacho e pegou as pedrinhas para poder atirar no gigante. Davi disse o quê? Disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o quê? Que eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou, mas ele quer dizer: eu sou servo do Deus, o Senhor dos Exércitos de Israel, eu faço parte da nação de Israel, eu sou chamado por Deus e vou exercer o meu propósito, vou exercer a minha missão como alguém chamado por Deus. Davi já tinha sido ungido para ocupar o trono, só que ele ainda estava um momento de segredo ainda, porque ele estava no preparo, ele estava aguardando o tempo de Deus para ocupar o trono. Então, como um futuro rei, ele já tinha essa unção da parte do Senhor, ele já era chamado. Então ele se colocou como um chamado, ele acreditou no chamado dele, ele não olhou para as suas dificuldades, não olhou para as suas mazelas, sabe? Ele olhou para o Senhor e ele seguiu em frente, ele foi lá, ele enfrentou aquele gigante. E o que a gente pode aprender com essa história? Que ele foi lá, enfrentou o gigante, matou o gigante e o exército filisteu ficou aflito, porque agora o gigante não estando mais ali para afrontar o povo de Deus se sentiu fortalecido e venceu aquele embate contra os filisteus. E o que a gente pode aprender com essa história aqui? Que nós precisamos acreditar no nosso chamado. Você precisa acreditar no chamado que Deus tem para sua vida. Você precisa acreditar, o Senhor tem um propósito na minha vida, mesmo que tudo diga não, sabe? Mesmo que ao redor pessoas poderosas olhem para você, não, você não dá para nada, você tem que acreditar. Eu dou sim, eu vou vencer sim, eu vou lutar e vou vencer porque o Senhor está comigo, Ele me chamou para esse propósito.
Então eu posso, mesmo que você não tenha preparo físico, mesmo que você seja, sabe, como daquelas pessoas que ninguém dá nada. Pois é, Davi, ninguém dava nada para ele. Era um rapaz franzino, não tinha condições de enfrentar o embate daquele. Não tinha condições, mas ele enfrentou em nome do Senhor dos Exércitos. Confie no Senhor. Confie também no chamado dele para a sua vida. Confie no propósito que ele tem para você e siga adiante. Siga adiante, não se preocupe com o que A ou B vão dizer. Os irmãos de Davi falaram para Davi: o que você vai fazer aqui? Veio nos perturbar. Vem aqui, ó, veio trazer comida, traz comida e tchau. Foi mais ou menos isso que eles falaram com Davi. Pois é, mas Davi não se conformou. Ele foi lá, tomou posição. Tome você também a sua posição. Faça como Davi. Lute com as ferramentas que você tem. Acredite no seu chamado. Não abaixe a cabeça. Porque quando o Senhor chama, Ele prepara, Ele fortalece, Ele encoraja, Ele dá as estratégias certas, as ferramentas certas para vencer. O Senhor te chamou para ser um vencedor, uma vencedora. E nós somos mais que vencedores quando nós estamos dentro da palavra de Deus. Faça tudo conforme a palavra te orienta. Viva de acordo com a vontade do Senhor. Viva de acordo com o chamado que Deus te deu, que Deus tem na sua vida. Cumpra o seu propósito de forma corajosa. Deus abençoe sua vida. Esteja em oração, esteja em meditação na palavra. E não se acovarde. Coragem, busca o Senhor, porque Ele tem força para te dar. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.